seja muito bem-vinda ao meu canal, eu sou a Nay, e hoje então nós iremos conversar sobre o livro Nascidos em Tempos Líquidos, do autor Zygmunt Bauman, juntamente com Thomas Leoncini. Bem, esses dois autores, eles trocaram muitas correspondências, conversando um pouco sobre a modernidade, como que ela está andando, quais os seus caminhos, a direção que ela está tendo. E o muito interessante aqui é que este livro ele é direcionado então para as pessoas que são mais jovens, justamente para haver essa reflexão de como que está sendo o comportamento em detrimento aos relacionamentos, ao consumo, ao convívio com as pessoas e também com as coisas no geral. E aqui esse livro, ele é uma reunião então de correspondências que foram trocadas através do e-mail pelo Thomas e juntamente com o Bauman. E o Zygmunt Bauman, então, em 2017 foi inaugurado a teoria líquida. Então essa teoria consiste em que as pessoas, né, ou que não existe mais algo sólido. Então, tudo é muito líquido, tudo se esvai muito rápido. Então, imagine uma água. Existem várias fases, né, estado gasoso, sólido, líquido. Então, já as relações humanas, para Bauman, não existe muito mais a solidez. É tudo muito líquido, ou seja, está estragado, pode jogar fora, não manda mais para o conserto. E aí eu fiquei pensando também em relação aos relacionamentos humanos, que o próprio Bauman vai falar aqui pra gente, que é muito frágil. Então, muitas vezes não existe a prática do perdão, o exercício da compreensão quando a outra parte erra. Então, existe muito me atacou, e aí a pessoa se fecha e não existe mais uma nova conversa, uma nova abertura. Então existe essa dificuldade em ajudar o outro a ver também o seu próprio erro e o outro aceitar também de uma forma amigável, de uma forma não que a outra parte que está tentando abrir os seus olhos esteja querendo prejudicar ou manipular. E aqui o Bauman também, juntamente com esse jornalista, o Thomas, eles vão falar pra gente sobre muitos aspectos que estão mudando então os rumos da sociedade. Como, por exemplo, eles vão abordar sobre o bullying, sobre cirurgias plásticas, sobre até mesmo, né, adereços que nós no dia a dia, né, ou que as pessoas gostam, acabam utilizando. E o que eu achei muito interessante aqui nesse livro é que eles dois tem uma diferença, então, aí por volta de 60 anos de idade, que aqui no livro vai falar. Então, a visão deles acaba sendo um pouco diferente, né? Sendo divergente em alguns pontos, mas o Thomas ele sempre vai levando, vai instigando, vai querendo mais de Bauman, como Bauman já estava também, então, ali na sua velhice, então parece que o Leoncini estava querendo cada vez mais instigar o Bauman a falar, a reter mais conhecimento. Sabe aquele tipo de pessoa que chega em um local novo, não conhece ninguém, ou não conhece como aquele ambiente funciona, então ele chega perto de uma pessoa que sabe muito daquele lugar e de como que as pessoas lidam ali com a dinâmica daquele ambiente, e vai pegando tudo, vai pegando conselho, vai questionando, vai perguntando. Assim também era Leoncini com Bauman. Então eles trocaram correspondências durante um longo período e acabou então as correspondências quando Bauman então veio a falecer. E o que acontece é o seguinte, aqui nesse livro, a esposa do Bauman, a Alexandra, então, como ela viu que eles dois trocaram muitas correspondências, então ela desejou reunir todos os contatos que ambos tiveram, então, e formou esse livro, então, que, salvo engano, foi a última obra, então, de Bauman, que no caso, né, não foi, então, compilada, vamos dizer assim, por ele, mas somente escrita, e então a sua esposa levou aí para que fosse, então, publicada. E veio a ser publicado aqui no Brasil, então, pela editora Zahar no ano, então, de 2017. Então, é um livro aí considerável, então, né, que tá fresco ainda pra gente. E o que eu achei muito interessante aqui nesse livro, que o Bauman veio abordando, veio conversando, então, com o Thomas, é essa questão, então, dos relacionamentos. E os relacionamentos, se você olhar para o lado, olhar para o outro, até mesmo eu acredito que nós, né, olhando para a gente mesmo, quando algo acontece, quando uma situação acontece que não é do agrado,
nós acabamos então nos retendo em nós mesmos, nos fechando em nós mesmos e acreditando então que aquele tipo de pessoa que fala assim ou que age assim, daquele ambiente, é dessa forma e não existe então a mudança, ou você acredita que todas as pessoas daquele núcleo, daquela casta, vamos dizer assim, vai te tratar daquela forma. E aqui o Bauman vai falar também sobre a questão do bullying. Então, muitas pessoas, né, quando crianças, ou até mesmo, né, no período já crescidos, ou já passaram, né, talvez aí por esse período do bullying, e o que acontece é o seguinte, né, existe uma certa reafirmação quando o agressor, né, quer fazer aquilo com a vítima. E geralmente a vítima é aquela pessoa que às vezes não tem muitos amigos, não é uma pessoa popular, ou tem um certo tipo de característica físico ou intelectual, que não agrada, né, a maioria, ou que faz com que ele se passe por uma pessoa que não tem valor para os olhos dos agressores. Então, os agressores, ao fazer um bullying com a pessoa, né, zombando de uma característica própria da pessoa, ela está querendo se reafirmar naquilo que ela mais deseja, no ponto que ela mais é escassa, no qual ela não tem muito o que oferecer, ela acaba atacando então as outras pessoas. E eu fiquei pensando aqui sobre a questão da manipulação. Então, quando uma pessoa chega num local e uma outra que já está naquele local, ou que chega depois, né, dessa primeira pessoa, e ela vê que aquela primeira pessoa é cheia de talentos que ela não tem, se a pessoa for uma pessoa que não sabe também sobre quem ela é, o que ela gosta, ou se ela não reconhece quem é ela mesma, ela acaba então querendo derrubar a outra pessoa, ou querendo faz uma manipulação mesmo para que todas as outras pessoas daquele ambiente não gostem daquela primeira pessoa, fazendo com que a pessoa então sinta-se exposta, porque os outros também vão saber daquele ambiente que ela está sendo exposta, ou através de uma forma mais reclusa com as outras pessoas, né? Então juntam aquelas pessoas, mas o clima, dá para perceber que o clima acaba mudando e as pessoas começam a tratar diferente quem outrora elas tratavam de uma forma normal, de uma forma igual. A respeito do bullying, então ele vai falar o seguinte, olha: pessoalmente, eu não levaria muito a sério as motivações alegadas pelos ofensores, homens ou mulheres que sejam, para explicar o bullying que praticam e a escolha de suas vítimas. As motivações vão e vêm na onda das modas, do momento, mas o desconforto existencial permanece e exige com insistência ser aliviado, desafogando a pressão acumulada e prevenindo um acúmulo posterior. A necessidade de bullying, sobretudo de seus objetos imóveis, existe desde sempre e não acabará nunca. Então vejam que o pensamento de Bauman, então, é um pensamento mais pessimista do que otimista. E aí, vocês, o que vocês acham? Deixa aqui pra mim embaixo nos comentários. E aí, o Bauman também vai entrar nessa questão da cultura, da sociedade no qual nós vivemos. Então se você tem para fazer, então você pode fazer. Se existe oportunidade, então você pode fazer. Não leva-se em consideração, então, os méritos, o que você vai utilizar, as consequências daquilo, mas é tudo só se você pode, então você tem que fazer. Ou até mesmo, né, se uma pessoa, muitas vezes, às vezes ela tem uma boa condição, e se ela não tem algo do momento, muitas vezes as pessoas olham para ela com um sentimento assim, de cobrança. Mas no caso, na tese, a pessoa ela pode ter aquilo que ela conseguir comprar. E no caso, quando ela alcança um tipo de objetivo que não é o objetivo da maioria, geralmente as pessoas tendem a ficar contra ela, porque talvez ela queria algo as pessoas, né, queriam algo extremamente valioso, vamos dizer assim, aos olhos delas, e que está extremamente na moda, e que está no momento, no auge, mas às vezes não é o objetivo daquela pessoa, embora ela tenha os recursos para fazê-lo. E ele diz o seguinte, olha: não existe negócio como negócio da cirurgia plástica. A cultura contemporânea da sociedade, dos consumidores, é governada pelo preceito. Se você pode fazer, então você deve fazer.
e uma modernidade líquida, que inclusive é um dos livros que eu tenho aqui também, que o Zygmunt Bauman escreveu. Ele vai falar também sobre essa questão, inclusive aqui também ele fala então sobre a questão das redes sociais, né, que ele vai falar aqui sobre a web. Então, no começo das redes sociais, então muitos, né, de nós éramos crianças, ou alguns ainda nem eram nascidos, e nós estamos vivendo, então, nós tivemos então dois aspectos extremamente cruciais e totalmente opostos um ao outro, que são então uma sociedade que está vindo nova, que está crescendo então já com as redes sociais, aquelas pessoas então que pegaram as redes sociais talvez ali na sua infância, com uns 10 anos para cima, que foi o meu caso, e nós tivemos também pessoas que não conheciam as redes sociais, passaram a infância, juventude e a vida adulta sem redes sociais. E aí veio essa novidade, então, que iria revolucionar o mundo, ia dar mais tempo, então, para as pessoas, já que a gente conseguiria trocar muitas mensagens e iríamos poupar de, às vezes, ir até o local onde a pessoa está, poderíamos realizar, então, chamadas ao vivo, para economizar um tempo, dinheiro e também até mesmo, né, às vezes, de estar presente com a pessoa. Então, ele encara de uma forma extremamente a este ponto, de uma forma muito líquida também, porque ele vai dizer o seguinte, que no caso, as pessoas acham que a curtida, o comentário, isso define o valor delas, então não é o que ela é. Então vejam bem, não é o que eu sou, então, que vai me definir na rede social. É quanto número de curtidas que eu vou ter. Embora algumas plataformas tiraram para ver o número de curtidas, a pessoa mesmo, quando posta uma foto, ela quer ver, às vezes, um coraçãozinho ou um comentário, querendo que aquilo fosse revalidar ou validar ainda mais aquilo que, às vezes, ela sabe que ela é. Ela sabe que tem um valor, ela tem um talento, ela tem uma característica que, às vezes, pode sobrepor ela, né, às vezes, intelectualmente, em detrimento das outras pessoas, mas é como se isso só, por si só, essa base fosse vazia de um nexo. Então, precisa-se de postar todas as atualizações da vida e de postar tudo o que está acontecendo. Mas Bauman encara isso como uma forma, então, muito líquida de viver a vida, de que se não postar, não vive. Ou é aquela frase que quem não é visto, não é lembrado. Eu acredito que essa frase tem um peso, mas eu nunca me identifiquei muito bem com essa frase, porque parece que eu vejo uma necessidade de cada vez mais de ficar e consumir, de estar, vamos dizer assim, entre o povão. E aí o Bauman vai dizer o seguinte pra gente: mas é justamente isso que reduz o peso do senso político do cidadão. A web, com as redes sociais, nos engana, fazendo-nos crer que através das curtidas e dos comentários podemos de fato plasmar e difundir uma democracia universal. Mas em vez disso, criamos simplesmente uma visão pessoal nossa, individual, que vai se somar a outras visões individuais diversas e, mais uma vez, levamos o privado ao público. E, inclusive, aqui no YouTube tem muitas, então, tem algumas, né? Palestras ou entrevistas de Zygmunt Bauman, então, falando sobre a teoria dele, a teoria líquida. E para um homem que nasceu em 1925, viveu aí até 2017, com certeza ele pegou muitas mudanças, muitas, vamos dizer mesmo, mudanças drásticas, e que ele teve também que, com certeza, se adaptar e relevar também muita coisa. Então, essa mudança estava patente e palpável aos olhos dele. Inclusive, antes de ler alguns livros de Bauman, tem uma entrevista dele no YouTube que ele disse, né, o repórter conversando com ele sobre como que funcionava, e aí ele disse que estava extremamente preocupado com o futuro da humanidade, porque as pessoas não estão querendo mais se relacionar umas com as outras. E aí esse aqui, Nascidos em Tempos Líquidos, fala justamente para isso, né? Uma reflexão até mesmo para as pessoas jovens, né? Que ele vai falar sobre mais pessoas jovens, essa crescente, então, que muitas pessoas, que a maioria, né, todos, vão ter que passar, então, pela infância, pela juventude, a vida adulta, a velhice. E
E como que será então em todas essas fases? E aí aqui nós temos o Thomas Leoncini, né, esse jornalista, que então ele vai dizer que todas as manhãs ele acordava querendo ver qual era a resposta de Bauman sobre uma pergunta que ele havia enviado, que na modernidade líquida, então tudo mudou. E aí então nós temos o desfecho aqui deste livro, com muitos ensinamentos e também reflexões aqui de Bauman, de Thomas Leoncini. E aí, inclusive, no começo do livro, Bauman já vai falar um pouco com Leoncini sobre essa forma que antes não havia, nessa forma de troca de e-mail e tudo mais, mas que isso, para eles, então, foi até mesmo facilitador, e Bauman vai falar algumas reflexões sobre isso. Inclusive, então, foi uma leitura muito bacana e de social mesmo, para a gente entender mesmo a nossa sociedade, o nosso convívio também uns com os outros. Foi uma leitura, vamos dizer, para reter, né, conhecimento. E aqui no livro, né, inclusive aqui no canal também já tem um livro aqui do Amor Líquido de Bauman. Se você ainda não viu, aproveite e veja depois, vou deixar o link aqui embaixo para você. E nós temos então vários outros livros aqui de Bauman, aqui inclusive tem muitos outros. Eu tenho 4 livros de Bauman: Modernidade Líquida, Medo Líquido, Nascidos em Tempos Líquidos e Amor Líquido. Quero ler outros aí também deste mesmo autor. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui um like, um comentário. E o que vocês acham aqui sobre a modernidade líquida? Ou o que vocês acham, né, a respeito desse tema? O que vocês veem, assim, de pontos mais interessantes, assim, de mudanças e que vocês acreditam que poderia melhorar, então? Bem, um dos pontos que eu acredito que pode melhorar, com certeza, é a forma como nós nos relacionamos, sair um pouco mais do individualismo e ir para mais o coletivismo, no sentido de não se fechar quando algo acabar ferindo-nos. Pois bem, essa é uma opinião, deixa aqui embaixo para mim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então a gente se vê no próximo vídeo.